Certo, pessoal? Vamos iniciar então o nosso treinamento, tá? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso último dia de treinamento, que a gente vai estar abordando o módulo 5. Então, no módulo 5, a gente vai estar falando sobre os arquivos fiscais. Todos os recursos que a gente vê no dia de hoje, a gente já tem já um pouco de conhecimento do sistema, já vimos algumas telas de configuração, então a gente já tem noção onde fica as coisas dentro do sistema Meta. Então isso torna mais rápido esse nosso treinamento, essa identificação dos locais, tá? Então a gente vai estar vendo a parte de gerenciamento de documentos. Inclusive, nós vimos essa tela para gerenciar todos os documentos eletrônicos quando vocês tiveram uma dúvida, se eu não me engano, sobre o XML, né? Então, até já mostrei isso aqui para você, mas a gente vai entrar mais a fundo, falar o que tem ali, o que tem disponível do menu do formulário, como que a gente vai fazer para fazer os downloads do XML ou enviar até mesmo para o contador. A gente vai estar vendo como consultar as notas fiscais emitidas, certo? Até mesmo pela tela do gerenciamento de documentos ou também pela tela própria de emissão do documento fiscal, que a gente vai ver aqui, ó, emissão de nota fiscal eletrônica. Vamos ver qual é o procedimento de como realizar uma nota fiscal referente a um cupom fiscal, seja ele nota fiscal de consumidor eletrônica, seja o cupom fiscal ECF, tá? Lançamento de despesa reconhecida, a gente vai estar falando, isso aqui a gente falou durante o primeiro dia de treinamento, se eu não me engano, mas lançamento de reconhecida é utilizado para você fazer o reconhecimento das notas de energia, água, telecomunicações, que são as notas fiscais que devem ser apresentadas no seu SPED, ok? Então a gente precisa dessas notas dos seus fornecedores, você faz aí a entrada dessa nota, desses serviços que são utilizados para a sua empresa funcionar e eles são atribuídos diretamente no SPED, tá? Então a gente tem um localzinho diferente de fazer o lançamento. Diferente do produto, que a gente vai lá no menu estoque e faz o lançamento do produto. Isso aqui, como é uma despesa reconhecida, a gente tem um local específico para ele, ok? Configurações fiscais, então a gente falou um pouquinho sobre isso também. A gente vai entrar numa parte mais de configuração da nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, as informações de nota fiscal, que são os modelos, séries e numeração sequencial que vocês vão estar utilizando. Os blocos fiscais também, que vocês vão permitir com que o contador faça a configuração. Esses blocos são utilizados para a exportação dos arquivos de SPED fiscal e SPED de contribuições. Daqui também a gente vai fazer o procedimento da parte da exportação dos arquivos também. Vamos fazer também a criação de um relatório próprio de vocês, onde vocês vão selecionar vários relatórios que já existentes no Meta para criar uma forma de sequencial de impressão. Então a gente vai unificar vários relatórios em um só e você só vai ter que preencher o filtro uma vez, né? Então, dito isso, ele já vai fazer a impressão de todos os relatórios que vocês vão estar utilizando aí. Por exemplo, se você trabalha numa movimentação que o seu gerente precisa das movimentações semanais, a gente prepara os relatórios de acordo com essa necessidade. Você pode selecionar os relatórios ali que vocês utilizam na sua gestão, tá? A gente não vai estar falando sobre todos os relatórios, porque como já vem falando, o sistema Meta conta com mais de 400 relatórios, então tudo depende da sua necessidade, do que você precisa de gerência de informação para estar vendo um relatório que te atende. Inclusive, a gente vai estar vendo a parte de portal do contador, né? E também a parte de envio automático do SPED, XML, a parte da configuração do e-mail, que a gente até falou anteriormente, né? A gente vai dar uma repassada aqui. E o portal MetaWeb, que é um portal que a gente disponibiliza para os clientes finais da sua empresa. Então imagina só que você tem uma parceria ou você tem um cliente a prazo que ele gosta de gerenciar as faturas em tempo real. Né? Ele quer ver todos os títulos que ele tem pendente, ele quer ter esse controle na própria mão. Então a gente tem um portalzinho, que é o portal web, que você consegue disponibilizar para esse seu tipo de cliente. Além de você disponibilizar para o cliente, a gente tem um acesso do portal web que permite com que o dono da empresa ou o gerente, né, quem é o responsável disso, consiga fazer o acompanhamento do estoque, acessar relatórios através para você fazer o acompanhamento de vendas, de faturamento, tá? Você consegue também ter acesso às questões de alteração de preço para combustível, tá? Você consegue fazer alteração diretamente através desse portal. Então, qualquer local que você tenha uma conexão com a internet, sabendo o local onde fazer o login, que eu vou mostrar para vocês também, que é no próprio site da Meta Tecnologia, vocês vão conseguir fazer essas gestões mesmo estando longe da empresa. Então, não tem
aquela necessidade tão ampla que existia antigamente de você ter uma máquina com o sistema instalado para você conseguir fazer a gerência da sua empresa. Ok? Pessoal, o Meta ele possui outros módulos, né? Eu falo na questão dos aplicativos mobile, tá? Esses aplicativos mobile, quem faz a apresentação para vocês são o pessoal do comercial. Então, para aqueles que tiverem interesse, entre em contato com o pessoal do comercial, que eles vão demonstrar para vocês os nossos aplicativos, certo? Se eu não me engano, nós temos cerca de 2 ou 3 hoje, que é o Meta Mobile, o Meta BI, né? A gente tem um aplicativo também, esse é o Meta BI, que é o web, que ele faz a gerência de BI mesmo, de Business Intelligence sobre as movimentações da sua empresa. A gente vai ter também o aplicativo mobile, o Meta BI ele é um aplicativo web, o Meta Mobile ele é um aplicativo, o Meta Smart ele é um aplicativo mobile e o Meta Mobile também é um aplicativo Smart, tá? Se eu não me engano, só tem que verificar com o pessoal que tem um que está sendo ainda disponibilizado na central de downloads da Apple, tá? Deu algumas pequenas divergências com o pessoal da própria Apple, né? Que não conseguiram liberar lá, e a gente está correndo atrás disso para eles fazerem a liberação para os clientes utilizarem também, tá? Mas quanto a isso, entre em contato com o pessoal do comercial, solicite a apresentação dos aplicativos mobile da Meta e também do Meta BI, que é interessantíssimo, ou diferente dos concorrentes do mercado aí, o Meta ele tem um BI que permite você fazer a navegação entre as movimentações, diferente dos demais que trabalham em cima de dashboard, né? Então o Meta BI ele tem uma inteligência artificial por trás que consegue trazer para você as informações diárias através do Telegram. Então se você precisar a qualquer momento de consultas de estoque, faturamento, você tem essas disponibilidades na palma da mão, certo? Mas daí a gente utiliza o aplicativo de comunicação, o Telegram, tá? Mas entre em contato com o pessoal do comercial que eles vão fazer a apresentação bem completinha ali para vocês terem noção do que isso abrange para vocês, certo? Então vamos iniciar nos arquivos fiscais, vou minimizar aqui e já vou abrir o meu MetaNet, meu sistema de retaguarda, já deixei ele pré-pronto ali, como vocês podem ver. Na guia aqui embaixo a gente tem o MetaServer Global, o gerenciador PDV, o MetaPista aberto, o PDV eu já deixei ele em aberto também, para que se caso a gente necessite realizar alguma movimentação de venda para tirar dúvidas de vocês, a gente tem essa disponibilidade aqui de forma mais imediata. Beleza? Então, como a gente está falando sobre fiscal, vamos para o menu fiscal então, certo? No menu fiscal, nós vamos encontrar diversos cadastros padrões que a gente tem nesse meio, que por exemplo, dentro de cadastro de imposto, nós vamos encontrar as modalidades de cadastro de imposto de ICMS, PIS e COFINS, certo? Então ele trabalha na mesma ideia que a gente tem no portal, no cadastro de parceiro de negócio, ele tem uma guiazinha do lado, a gente consegue pegar ICMS, PIS e COFINS e ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço, ok? Então sempre que eu selecionado, é adicionado a guia específica, diferente do parceiro de negócio, ele não vai adicionando, porque para cada cadastro de imposto você precisa realizar um cadastro único, né? E o sistema Meta, como já mencionei anteriormente, ele dispõe-se de vários cadastros prontos, tá? Então na parte de PIS, consigo consultar quais são os disponíveis que o sistema traz por padrão. O ICMS, posso clicar aqui em pesquisar, ele me traz todos os ICMS que a gente tem disponibilizado quando você sobe o sistema Meta, perfeito? E a mesma coisa com o ISS, tá? Então vai lembrar, toda vez que a gente acessa uma tela, ele está em ambiente de pesquisa, por isso que eu cliquei ali, selecionei os campos e depois cliquei em pesquisar. Se eu precisar cadastrar, botãozinho de cadastrar na barra de tarefas, faço o preenchimento, seleciono a guia que eu preciso e depois clique em salvar, ok? Só para a gente lembrar, o botãozinho de lupa, ele vai estar sempre trazendo a tela de cadastro do campo em seleção, tá? E a gente tem aqui a disponibilidade de cadastrar acumulador de exportação contábil. Isso aqui já é algo mais específico para integrações entre sistemas contábeis com o sistema Meta, perfeito? Cadastro de natureza e receita. Então a gente vai encontrar os mais padrões aqui. Vou clicar aqui em pesquisar para vocês verem. Então a gente tem o código 101, tá? Diferente dos outros sistemas, o Meta ele não trabalha com o primeiro dígito, certo? Ele deixa para que você consiga identificar isso na emissão de nota fiscal.
Então facilita para vocês terem um controle, mas os códigos finais ali que você vai controlar, beleza? E aqui você define para qual grupo de situação tributária ele vai disponibilizar esse cadastro. Continuando, cadastro de CFOP. No CFOP aqui nós temos também a disponibilidade de vários cadastros, tá? Vou trazer aqui um pouquinho para o lado, que esse aqui já é um pouco maior. Ó. Então a gente tem o código fiscal e a descrição dele disponibilizada para que a gente consiga fazer as movimentações, né? Eu posso fazer o detalhamento do CFOP, por exemplo. Tá? Dentro do CFOP a gente vai ter os dados de grupo, de alocação, né? Que são as saídas ou saídas internas para o exterior, saída para outros estados, a descrição dele, observações, exportação para a contabilidade, se você for utilizar aqui também você tem disponibilidade, e aqui a gente também tem a flag que ativa a atualização de estoque ou não. Isso aqui é bem específico desses tipos de cadastro, beleza? Então você vai poder contar aqui com os mais utilizados no dia a dia ali, e ele vai estar sempre apresentando para você, ó. Então tem uma tabelinha já pré-pronta que o sistema meta mantém atualizado. É sempre bom verificar com o contador se essas configurações estão adequadas para o seu regime tributário da empresa, para que você não faça emissão de notas com valores que você não vai conseguir ser ressarcido de forma imediata, né? Pode ser que você tenha acabado esquecendo de alterar uma alíquota e no seu regime tributário você tem uma bonificação sobre o Estado, sobre as suas emissões fiscais. Aí, para você conseguir restituir esse valor pago, demora um pouquinho, porque a gente sabe que está falando sobre os processos políticos aqui do Brasil, e aí você tem que entrar com jurídico, demanda de tempo, paciência, né? Então sempre tomar um pouco de atento nessas configurações fiscais aqui, beleza? Eu não estou detalhando muito, pessoal, porque o sistema meta ele já traz para a gente muita parametrização pronta, tá? No ramo de posto de combustível. Para os demais, daí a gente precisa verificar. Aqui é uma telinha de controle que a gente tem com a integração com o Mix Fiscal. O Mix Fiscal, se eu não me engano, eu já falei para vocês durante o treinamento, mas ele apresenta para vocês as disponibilidades de vínculo com a base de dados web, que é mantida atualizada por terceiros, né? Então a gente tem duas ferramentas disponíveis, que é o Mix Fiscal e o Compliance Fiscal da Meta, perfeito? Então o que isso agrega para a gente quando nós aderimos a isso? O sistema ele vai, quando você estiver realizando um cadastro, ao digitar o código de barra, ele vai buscar nessa base e já vai te trazer algumas informações pré-prontas, tá? E você precisa analisar e adequar para o seu regime empresarial, seu regime tributário da empresa, perfeito? Nós temos aqui o botão para consultar um cupom fiscal, seja ele SAT, nota fiscal de consumidor eletrônica ou nota fiscal eletrônica, então facilita bastante para a gente aqui. Eu vou pegar aqui essa parte de SAT para que a gente consiga visualizar, porque na minha movimentação eu tenho algumas movimentações de SAT pelo fato de eu emular esse procedimento. Já na parte de nota fiscal eletrônica não faço muito, devido a não ter um certificado digital para que a gente consiga fazer essas movimentações. Mas aqui vocês vão conseguir fazer a visualização, né? Posso clicar aqui no botão de lupa para ele me apresentar o documento fiscal. Certo? Ele traz para a gente aqui, a gente pode ver que é uma nota fiscal de cupom fiscal que foi emitida dentro do sistema. Beleza? Se eu precisar imprimir o DANF, né, ou apenas visualizá-lo, eu tenho aqui a disponibilidade. Perfeito? E o botãozinho de mais, como vocês viram aqui, ele expande para a gente ver o cupom fiscal que foi vinculado, qual o cliente desse cupom e também o valor. Ok? No menu do formulário a gente pode exportar os dados para um Excel, para você fazer a importação ou repassar isso para o seu contador. E você também pode remover os vínculos dos cupons que foram selecionados, tá? Isso aqui já é algo mais técnico que vem de acordo com a necessidade. Continuando em fiscal, a gente tem os controles de crédito de ICMS e PIS, padrão também. Controle patrimonial são as movimentações de SIAP. Emissão da manifestação de documento fiscal, então lembra que eu falei para vocês que o Meta também está apto para fazer esse tipo de emissão? Então com os documentos em mãos, né, as CTS normalmente utilizadas, você vai conseguir criar a manifestação de documentos. Então a gente tem todos os procedimentos aqui para serem utilizados, né? Então
tudo que tem na norma técnica para emissão a gente mantém atualizado isso aqui. E no menu do formulário a gente tem os procedimentos. Lembra que o botãozinho de status ele sempre apresenta para a gente? Ó, vou clicar em cadastrar, clicar em loop para a gente ver. Ó. Então nós temos aqui o processo de salvar e processar o MDFE. Deixa eu ver se eu tenho algum registro. Vou mostrar para vocês. Realmente, como eu não faço movimentações de CTE, de conhecimento de transporte, né? Eu não fiz nenhum MDFE. Mas a gente pode ver que tem todos os campos básicos. Quem é do ramo vai saber o que cada campo aqui é importante para preenchimento. Por quê? Isso ele vincula todas as notas de conhecimento de transporte eletrônico numa nota só, porque imagina só, você é um transportador, você é um motorista, você vai precisar transportar diversas mercadorias que tem várias notas fiscais. Imagina você armazenar todas essas notas. Então o governo acabou desenvolvendo o modelo de CTE e também o MDFE para mandar um arquivo só. E quando é parado pela Polícia Federal na estrada ali, ele tem esse documento que consegue mostrar e provar que todas as cargas ali são referentes ao documento. Tá? Inclusive aqui em dados de documentos são vinculados a CTS. Né? Então você coloca a chave de acesso e a cidade que você vai fazer a entrega e consegue fazer todo o informativo sobre essa emissão. Beleza? Emissão de nota fiscal eletrônica, pessoal, um de nossos tópicos de apresentação. A emissão de nota fiscal eletrônica, como vocês sabem, é uma forma de venda que tem nos sistemas, onde você pode utilizar de todos os registros do sistema para emitir notas fiscais de produto, tá? E também você pode selecionar notas fiscais de consumidor, no caso do ramo de posto de combustível, né? Você seleciona uma nota fiscal de cupom emitida para gerar a nota fiscal do modelo 55, certo? Se o cliente assim solicitar para vocês e você acabou esquecendo de alterar durante a venda, você tem a disponibilidade aqui, ok? Como que a gente faz isso? A gente não precisa selecionar nada, tá? Para cadastro, nesse caso de utilizar um cupom fiscal para estar criando uma nota fiscal de venda do modelo 55, e eu venho aqui no botão F1, F11 e eu tenho as disponibilidades, e uma delas é selecionar cupons para gerar nota fiscal eletrônica, tá? Então já a gente vai ver eles habilitados ali. Então aqui como que funciona, pessoal? O sistema, quando você clica em cadastrar, ele automaticamente coleta os dados de número da nota e série, tá? Mas da onde que ele coleta isso aqui se eu não informei nada durante a apresentação do curso que o Eduardo apresentou pra gente? Porque eu ainda não falei, tá? No menu utilitários, configurações, a gente vai estar acessando aqui as configurações fiscais de emissão. Ok? Então aqui já leva para uma outra parte do nosso treinamento, que são as configurações. Tá? Então existe a dependência para toda a emissão, seja ela de documento fiscal modelo 55 ou 65, modelo 55, nota fiscal eletrônica, modelo 65, nota fiscal de consumidor eletrônica. Tá? Nós precisamos acessar aqui, antes de fazer qualquer emissão, tá, pessoal? Entra aqui no menu fiscal, nota fiscal eletrônica, faço aqui o preenchimento do tipo de emissão, se ele está em ambiente homologado, qual o tipo de emissão, se ele está em contingência ou não. Tá? As informações que eu devo enviar por e-mail ou as informações que vão ser agregadas junto do arquivo de exportação, do XML em si. O fuso horário do meu estado que eu estou utilizando ali. Né? Então você deve colocar essa informação. E o modelo e série padrão de emissão no sistema de retaguarda. Isso aqui já vem por padrão. Okay? Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente configura novas séries para emissão do modelo 55, por exemplo. Aqui no certificado digital nós realizaremos o vínculo com o certificado. Esse certificado já deve estar instalado na sua máquina, seja ele do modelo A1 ou do modelo A3. Tá? Só existe um parâmetro aqui, pessoal. O modelo A1, é só para a gente falar um pouquinho dessa diferença. O modelo A1 ele tem uma validade de 1 ano e ele é um certificado que permite você fazer a instalação de várias máquinas. Então ele é muito útil para quando você tem diversas máquinas que quer controlar a emissão de documentos. A gente até indica o uso desse certificado porque assim garante com que você consiga fazer a parametrização em mais de um local para emissão dos documentos, certo? Existe também, junto desse modelo A1, o modelo A3. O modelo A3 é um certificado que utiliza um token, tá?
esse é um token, é um hardware, né? É um hardware físico, seja um pendrive ou um leitor de cartão junto do cartão, que necessita que você tenha isso instalado na sua máquina e que você apresente ele para uso. Tá? Nós não indicamos muito o uso do A3 porque ele tem a dependência de hardware, que é a questão do USB da máquina, que tem também às vezes que o USB ele não está configurado para fazer o envio contínuo da corrente de energia para aquela porta quando ele não está utilizando. Aí pode ser que em algum momento que você não esteja trabalhando com o sistema, a máquina ela corte esse envio, né, e demora um pouquinho para até você restabelecer. E é onde normalmente dá a lentidão na emissão dos documentos fiscais. Então por isso que a gente sempre indica o modelo A1, que é um dos motivos ali. A diferença é só essa mesmo, tá, pessoal? E outra coisa, quando você utiliza o modelo A3, é necessário, na verdade, obrigatoriamente, você vai ter que deixar esse certificado na máquina onde que é o servidor. Então, você precisa deixar ela conectada sempre, porque daí vai passar pelo processo de validação do certificado para daí conseguir transmitir para a Cefaz, né? Que precisa fazer uma assinatura técnica no arquivo de XML para que você consiga transmitir para o servidor da Cefaz e assim emitir o documento correto para o seu cliente, beleza? No A1, né, como ele é instalado, você pode ter instalado ele no servidor, na máquina do PDV, inclusive você pode utilizar ele para fazer as assinaturas também de documentos em PDF, no caso de contratos, né? Então, o certificado digital é um recurso muito interessante porque ele está substituindo também a questão de você ter que ir num cartório fazer reconhecimento de firma, né? Então, com o próprio certificado você já consegue fazer esses tipos de movimentação, tá? Mas tudo depende se quem criou o PDF, né, o arquivo de assinatura, fez da maneira correta para que você consiga fazer assinatura com o uso do certificado digital. E aí se torna tudo mais rápido, você não depende de se deslocar a um cartório, não depende também do correio para enviar os documentos, né? Então isso facilita bastante. Hoje a Meta Tecnologia a gente utiliza dessa maneira para estar pegando as assinaturas dos clientes, né? É uma forma bem mais ágil, não depende do Correios ali, que senão teria que fazer assinatura, reconhecer em firma, enviar através do Correios, chegar aqui na Meta, a gente faz a assinatura, pega uma via para a gente e devolve uma via para vocês também, tá? Para os donos que estão contratando ali o serviço da Meta. Prestação de suporte ali, beleza? Com o sistema. Então é isso que eu queria falar sobre certificado. Aqui, continuando, a gente tem as configurações básicas de certificação, né? Que é a parte do proxy, os dados adicionais, então tudo que é referente ali à questão de configuração da nota fiscal eletrônica, a gente tem aqui os códigos de produto, que são os códigos, os campos, as tags do XML, então tem todo o detalhamento aqui. Parte de impostos, impostos de CFAP de forma geral, ICMS, PIS e COFINS, separadinho aqui pra gente. O que vai ser impresso juntamente da nota fiscal eletrônica, como que ela vai ser impresso, né? A gente tem aqui as informações também que vão ser agregadas nessa impressão e as notas técnicas que vão sendo lançadas de acordo com o que a Cefaz libera, tá? Então, muitas das vezes a Cefaz ela libera notas técnicas de alteração fiscal de um dia, de uma semana para outra, né? Então, imagina só, ela libera uma nota técnica na quinta-feira, na sexta-feira a Meta tem conhecimento disso e inicia o processo de desenvolvimento. Porém, parte de uma análise para ver o que realmente mudou, o que vai impactar nos nossos clientes. Então, isso às vezes depende um pouquinho de uma análise nossa, tá? E também para verificar se eles não vão mandar uma nova correção de nota técnica. Então, por isso, pode ser que demore um pouco. Diferente de outros softwares, a Meta ela é 100% implementada, a parte fiscal dela, pelos próprios programadores da Meta. Então não tem dependência de terceiros, tá? Então existem casos aí de softwares no mercado onde acabam terceirizando esse recurso e se o servidor desse terceiro parar, o software para de emitir documento fiscal. Então, para que isso não aconteça, a gente tem um trabalho interno próprio aqui, okay? Que daí fica tudo na nossa gestão. Então, saiu nota técnica, nós já entramos com um processo de análise e desenvolvimento para deixar isso disponível o quanto antes. Então, a gente tem seguido sempre disponibilizando antes as liberações antes de entrar em vigor todas essas normas técnicas. Então, a gente está acompanhando de maneira correta ali para que não seja impactado
nos nossos clientes, tá? Inclusive, sempre que houver movimentação, essas atualizações, né, elas não são cobradas, elas são disponibilizadas e a única coisa que você tem que fazer é o agendamento com o parceiro regional para atualizar o software de sua empresa, beleza? E algumas validações sobre o esquema do certificado, tá? Bem tranquilo ali. Uma coisa que a gente viu, né, aproveitando esse gancho da nota fiscal eletrônica, que era a questão da manifestação de documentos. A manifestação de documentos, existe aqui no menu estoque, entradas, as configurações dela. Tá? Então você pode fazer algumas configuraçõezinhas ali de atualização automática para ele estar sempre buscando do servidor da Cefaz, consultar as informações básicas ali, quantidade de tentativas de download. Então são configurações bem técnicas ali, beleza? Continuando ali embaixo na parte fiscal ainda, então a gente viu as configurações de nota fiscal de consumidor, nota fiscal eletrônica no caso, e agora a gente vai para a nota fiscal de consumidor. Na nota fiscal de consumidor eletrônica ela é bem parecida com a nota fiscal eletrônica, até mesmo existe uma dependência para você emitir nota fiscal de consumidor eletrônica, a configuração da nota fiscal eletrônica, porque um utiliza do outro, né? A nota fiscal de consumidor eletrônico utiliza do certificado digital para fazer a validação, assinatura e enviar para o servidor da Cefaz, ok? E aqui nós temos as informações básicas, que é o código sequencial e o código token ou CSC, tá? Vocês vão encontrar esses dois códigos aí no mercado aí para identificação desse código. Esse código é o que identifica que toda nota emitida vai ser utilizado esse código para identificar que foi emitida pela sua empresa, ok? Controle de modo de produção ou homologação, né? As informações de valor máximo a ser movimentado a cada nota, algumas notas técnicas básicas aqui a serem atribuídas, informações referentes à impressão do DANF e notas técnicas específicas, tá? No meu caso aqui eu não estou utilizando, eu estou utilizando o emulador do SAT, então por isso que eles não estão ativos, até mesmo porque eu não faço nem emissão de nota fiscal eletrônica e nem emissão de nota fiscal de consumidor eletrônico. Mas é sempre interessante, né? Na verdade é até necessário que vocês façam a ativação das últimas notas técnicas que a sua release dispõe aí, tá? A não ser que você solicite orientação, né, para você ter mais segurança, solicite orientação para o parceiro regional, entre em contato com o pessoal também da contabilidade de vocês para verificar se tem alguma nota técnica, se deve ser atribuída ou não, ativada no caso, né? A gente pode fazer o acompanhamento por aqui também. E aí o seu contador te orienta, veja se a meta já está disponível, né? Normalmente o pessoal já faz um controle de acompanhamento, né? E é só precisar verificar se a nota técnica está disponibilizada na release que você tem instalado ou se você vai ter que agendar uma atualização ali, ok? Sempre entrando em contato com o contador, que é responsável as suas informações fiscais, e também com o parceiro meta que te atende, que ele é responsável para fazer as atualizações do software, para te manter atualizado ali, perfeito? Aqui embaixo, o nosso próximo campo é a nota fiscal eletrônica. Dentro dessa nota fiscal eletrônica, que é onde a gente vai estar identificando o modelo e série de emissão. Por padrão, o sistema meta já traz o modelo 55, 65 e 58 sempre que você sobe o sistema. A diferença é que ele vai estar com série 1 e nenhuma série informado, e as numerações vão estar com valor de 0, tá? O que você precisa fazer aqui é dar 2 cliques sobre o campo e colocar a numeração da última nota emitida pelo seu sistema antigo, ou você pode coletar essa informação também com o contador. Ele tem acesso a um portal do governo, né, de controle da Cefaz, que ele consegue ver o último documento, a numeração do último documento emitido pela sua empresa, ok? E aí, colocando aqui, você pode ir dando sequência tranquilamente. Ah, Eduardo, mas eu utilizo 2 séries, como que eu vou fazer para cadastrar? Tem o botãozinho de soma aqui do lado, eu clico nesse botão, seleciono o modelo, certo? E coloco a numeração da série e a numeração inicial dessa série, ok? E ele vai atribuir ali na grid e você vai conseguir salvar. Se eu não me engano, eu vou até não salvar aqui para a gente ver, que ó, eu já tenho um outro modelo, modelo 55 também, só que na série 26 para estar utilizando também, ok? E o modelo 65 série 2 para estar utilizando. Coisa bem simples aqui. Se eu precisar remover a qualquer momento, eu posso clicar no botão de X e ele remove. Pergunta se você realmente deseja remover.
e pronto, ok? Para as emissões, né, qual o tipo de modelo de operação que a gente vai estar utilizando como padrão? A gente consegue definir isso aqui, configurações sobre relação do produtor rural, as informações sobre os dados adicionais, percentual de aproveitamento de ICMS, eu tenho como habilitar aqui, informar, as informações sobre nota fiscal genérica, tá? Além disso, voltando aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho de mais, a gente tem toda a parametrização que é permitida na parte de nota fiscal eletrônica, certo? Na parte de impressão também. Isso aqui a gente consegue acompanhar ó, através aqui das disponibilidades da árvore, onde tem nota fiscal de cupom, nota fiscal de devolução de compra. A gente não vai entrar um item a item aqui, porque tudo depende da sua regra de negócio, né? De qual é o nicho de mercado da sua empresa. Então, a gente não tem como aplicar, falar para você como deve ser feito, porque quem vai fazer isso é o contador da sua empresa, perfeito? Então sempre o contador da empresa vai ter que te orientar nessas configurações. É importante que vocês saibam onde o sistema disponibiliza desses recursos, ok? Então, continuando aqui, aproveitando que nós estamos na tela de configuração, tá? Já vamos falar sobre as configurações de exportação dos arquivos, certo? Então, já aproveitando que a gente está vendo essa tela, a gente tem aqui a exportação de dados. Se eu expandir, ó, a gente vai conseguir fazer a configuração do SPED de contribuições, onde ele vai estar disponibilizando todos os blocos e os seus registros, o bloco 0, o bloco 0500, que é o bloco do plano de contas. Inclusive, isso aqui tem um gancho com a configuração do SPED do plano de contas. Ah, Eduardo, mas para que é isso? Eu nunca ouvi falar disso aqui. Né? Pode ser que algum contador acabe te perguntando sobre o SPED de plano de contas, mas isso aqui é utilizado para você conseguir importar a estrutura contábil que o seu contador utiliza, tá? Então, ao invés dele ter que fazer um registro manual dele lá, passar para o software contábil, ele também consegue fazer através daquilo. Vai fazendo os lançamentos, né? Isso aqui vai ficar registrado, ele só faz uma vez só e depois fica tranquilo para ele, porque isso aqui vai ser agregado dentro do SPED na parte de plano de contas do SPED em si. Beleza? Então é importante que vocês saibam que tem essa configuração e ele pode questionar vocês qualquer dia aí. O bloco A, as informações de registro sobre nota fiscal. Bloco C, informações de identificação de estabelecimento, registro automático, conta de energia elétrica, ó, tá vendo? A gente falou sobre a despesa reconhecida, ele entra dentro do registro C100. Bloco D, conhecimento de transporte, notas fiscais de serviço de comunicação, que é telefone, né, internet ali. Bloco M, as informações, e os comuns aqui que são as notas de entrada e saída, beleza? Isso do arquivo do SPED de contribuições. SPED fiscal a gente também tem os blocos, né? Então as informações básicas aqui. Nós temos como realizar a unificação dos SPEDs. Então imagina o seguinte, você fez a migração no meio do mês, né? Então houve movimentações no sistema antigo e houve movimentações no sistema do Meta. E você vai pegar e vai aproveitar, né, as informações que já foram registradas no sistema antigo, gera o SPED e aí nós temos como unificar isso dentro do sistema Meta, porque como as primeiras movimentações do mês foram realizadas no sistema antigo, né, o sistema que vocês tinham ali, a gente consegue recuperar esses dados e dar continuidade aqui no sistema Meta, no seu modo de trabalho. Chega final do mês, você gera o SPED, ele vai unificar as informações, tá? Ele não faz validação, ele não faz valor nenhum, ele só faz a unificação. Então, se tiver errado na geração de SPED do sistema antigo, vai continuar errado. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nisso. O Meta ele só vai validar as informações registradas nele, tá? As informações de SPED vai ter que ser validado no sistema do próprio SPED. Ok? Não vou entrar muito a fundo nisso, que é bem técnico, tá? Vamos continuar aqui então. Bloco 0, as informações de tabela de estabelecimento. Bloco C, registro de notas fiscais eletrônicas, fatura, itens de documento e entradas de nota, registro analítico. C, combate de fundo da pobreza, movimentação diário, o cupom de SAT e as informações comuns. Bloco E também, apuração de ICMS e IPI. Bloco G, as informações de controle de crédito do ICMS do ativo permanente. Bloco H, bloco 1 e os ajustes. Beleza? Inventário também, se você tiver inventário ali, você pode colocar os registros, né? O código do ajuste beneficiário. Todo detalhado aqui para vocês. Então, é importante que vocês saibam que existem essas configurações para você mostrar para o seu contador como que pode ser
configurado esses blocos, porque ele já tem noção, né, como que é o regime tributário da sua empresa, como que são os retornos de ICMS da sua empresa, para ele já deixar tudo parametrizado. Quando gerar o SPED do próprio Meta, ele vai estar validado, vai estar tudo correto, e aí o contador ele pode ter menos tempo de validação, né? Ele tem mais tempo hábil para gerir a parte do plano de contas, entrar com planos de ação com você através de metas e projetos para você ter um ganho maior aí de faturamento. Beleza, aqui do Sintegra, os outros aqui a gente não vai entrar tanto a fundo, mas se vocês utilizarem, a gente tem todos os registros também, né? O CF2 e CDIF, o SIMP também, tá? Integração com outros softwares, então a gente tem aqui, certo? Disponível para vocês. GT Foods é um software outro específico, RP é um software de movimentação de caminhões e também integração com softwares contábeis. Quando ativado a gente consegue gerar os blocos aqui, né? Bloco 1, bloco 2, tudo certinho. Ok? E aqui nós temos o que é mais importante para a gente falar, é o GED, o Gestor Eletrônico de Documentos, tá? O que esse Gestor Eletrônico de Documentos dispõe para vocês? Dispõe uma configuração para que você consiga enviar os arquivos de forma agendada para o seu contador através do e-mail, ok? Antes de falar disso aqui, de cada campinho, como que vai funcionar, eu vou falar da dependência que ele tem. Como ele envia através do e-mail para o seu contador, ele precisa que dentro do cadastro do contabilista, né, menu cadastro contabilista, tenha que ter as informações de e-mail do seu contador. E também todos os dados aqui são importantíssimos, tá? Porque é importante que vocês tenham esses dados preenchidos de acordo com o contador para vocês fazerem uso do portal do contador. Então, ao invés do seu contador realizar todo mês a ligação para vocês solicitando os arquivos, por exemplo, o arquivo de SPED fiscal, contribuições, XMLs, né? Todos os arquivos que são comuns, que eles ficam solicitando para vocês, ao invés dele ter que ficar ligando para você, ele tem um acesso, ele tem um portal específico dele, que todas as empresas que ele for contador, né, que utilizam o sistema Meta, por exemplo, você tem um grupo de empresas ali e esse contador ele é único, ele gerencia todas as suas empresas, nesse portal ele vai conseguir fazer o acompanhamento dos arquivos, ele vai poder pegar os arquivos XML, gerar SPED, tudo através desse portal, não vai ter interferência nenhuma com vocês, e também faz o acompanhamento dos certificados digitais através desse portal. Então isso facilita muito para quando você tem uma rede de empresas, né, um grupo empresarial ali, e precisa que seu contador tenha na palma da mão a gerência de tudo. Isso facilita bastante, certo? Se vocês não têm conhecimento sobre isso, novamente, esse é um portal gratuito, tá? Para aderir a esse portal, ele é totalmente gratuito, ok? Vocês podem entrar em contato com o pessoal do comercial, tá? Existem algumas formas do contador virar parceiro da Meta, numa forma diferente do parceiro que atende, né? Mas é importante por que a gente tem essa forma de parceria? Porque o portal ele já é aberto, ele já é gratuito para os contadores da sua empresa. Então, para ele fazer a gerência, se ele quiser, né, ele pode fazer a migração das outras empresas que ele faz a gerência para o software da Meta, que facilita tudo. Ele vai conseguir gerar SPED, tudo, sem ter que ficar solicitando para o suporte, ou então sem ter que ficar solicitando para quem faz o uso diário ali do sistema. Beleza? Então facilita bastante isso aqui. E também esse cadastro é utilizado para fazer ativação em conjunto do que a gente vai ver agora, tá? Então, legal? Sem nenhuma dúvida aqui. Qualquer dúvida manda aí no chat que a gente volta a falar sobre o cadastro contabilista. E também esses recursos que eu acabei de falar, tá? Ele é gratuito. Vou ensinar aqui como que a gente faz a ativação do portal e como que a gente faz o acesso também. Beleza? O que acontece? Eu só não vou conseguir acessar através do meu acesso, né? Porque eu não coloquei todos os dados completos do contabilista e eu estou internamente aqui na Meta e tem um bloqueio de saída para que não as bases que nós utilizamos aqui para apresentação, para teste, não interfiram nos nossos clientes, tá? Então acontece o seguinte: depois de acessado aqui na parte de GED, a gente vai ter as opções aqui de disponibilização dos arquivos. Então eu tenho aqui a CTE, o DIEF, FD contribuições, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, SAT e SPED fiscal, tá? Então a gente tem dois SPEDs,
o SPED fiscal e o SPED de contribuições, que eu posso fazer o agendamento para geração, tá? Então, por exemplo, eu quero saber se toda a questão do mês, né? Eu posso pegar aqui mensal e ele vai me trazer o mês anterior. Se eu pegar um outro arquivo, por exemplo, aqui o SAT, se eu pegar ele aqui e pedir para ele pegar também, ó, semanal, eu consigo colocar o dia da semana que eu quero. Posso pegar do mês anterior ou do mês atual. Isso é tudo uma configuração de agendamento, tá? Esse aqui é um agendamento que você está fazendo para enviar automaticamente para o seu contador, certo? Isso aqui é agendamento. As movimentações de imediato eu vou mostrar para vocês de forma diferente. E claro que o contador vai ter a disponibilidade do portal, que facilita 1000 vezes. Ele não tem, você não tem nem que ficar gerando isso aí manualmente, enviando para ele através do e-mail, né? Então facilita bastante. Então vamos colocar aqui o seguinte: vou pegar aqui o SPED EFD de contribuições, vou pegar aqui mensal do mês anterior, né? Porque o SPED ele pega todas as movimentações. Vou colocar para enviar por e-mail para o contador, né? Quando for gerado isso aqui já é enviado através da configuração de e-mail que a gente faz aqui no menu utilitários, configurações, e-mail, que a gente define um e-mail padrão de contato. Lembra isso aqui que a gente falou também sobre a parte dos boletos, ó. Então ele utiliza disso aqui para fazer os envios, né? Tem que estar funcionando isso aqui perfeitamente para que você consiga fazer a troca de informações. E eu clico em adicionar, tá? Eu fiz isso aqui, salvei, tá? Eu posso esperar que o meu MetaServer Global ele vai executar uma tarefa, né, para fazer esse envio automático, e aí o portal do computador já vai ser liberado nesse momento. Então ele só vai precisar pegar o e-mail que você definiu lá e o CPF que ele utilizou, porque você registrou dele lá, que ele vai ter acesso lá. Naquele portal ele vai conseguir fazer alteração de senha para ninguém acessar, né, não pegar os dados, fica somente de registro para ele ali, perfeito? Mas se eu quiser forçar essa geração, esse envio, eu tenho um botãozinho aqui de seta para cima, tá? Quando eu clico aqui, ele me força a geração desse arquivo, ok? Ó, tá gerando aqui, tá iniciando o gestor eletrônico de documentos e vai ativar, vai fazer a liberação do portal web, vai pegar os dados do contador, fazer o cadastro dele, tudo de forma automática e dinâmica, e liberar para o cliente estar fazendo acesso. Ou, perdão, o contador está fazendo acesso lá. Gerou, isso aqui teoricamente já foi enviado para o e-mail do contador e ele recebeu na caixa de entrada dele, ok? Certo? Fiz todas essas alterações, tá? Claro que para cada alteração aqui, por exemplo, a gente está configurando a parte do GED, eu tenho que clicar em salvar, tá? Ele não conseguiu porque eu estava gerando a parte dos campos de SPED, tá? Então ele me solicitou que eu tenho que fazer todas as configurações de forma obrigatória aqui. Então lembra que a parte dos documentos, ó, como eu acessei isso aqui, eu preciso pelo menos salvar as informações básicas aqui que são obrigatórias. Beleza? Então vou cancelar isso aqui, vamos acessar lá de novo. Então, por exemplo, Eduardo, eu vou fazer a configuração das notas fiscais eletrônicas, né? Vou atribuir lá a configuração. Eu mostrei para vocês todos os campos, mas o fluxo correto seria: eu entro aqui, entro na parte de notas fiscais, faço as alterações adequadas, por exemplo, a seleção aqui do certificado, né? E quando eu for sair, eu salvo. Quando eu salvo, o sistema automaticamente fecha. Aí eu passo para outra configuração, tá? Sempre fazendo esse fluxo aqui de abrir e fechar. Porque assim eu tenho certeza que o sistema salvou aquela configuração em tela. Porque se eu navegar aqui, fizer uma configuração aqui, ir para outra, fizer outra configuração, vir aqui, fazer outra configuração e salvar, pode ser que ele não grave da maneira correta. Então, por isso que a gente orienta a fazer sempre um a um, para que você também não se perca, para se lembrar se você fez a configuração ou não. Faz isso de forma em etapas para que você não tenha pendências de falta de informação. Então sempre devagarzinho ali, configurando de acordo com a necessidade. Beleza? Ok, então vamos pegar aqui o nosso script e a gente vê o que nós vimos até o momento. Então nós vimos as telas de configurações fiscais, né? Todas elas. A gente viu que dentro delas tem as informações de lançamento de despesa, que a gente vai ver também. A parte de configuração do portal do contador nós vimos também. E exportação dos arquivos ainda a gente não viu, mas só vimos as configurações dos blocos, ok? Vamos ver agora a parte de gerenciar os documentos, que a gente vai relembrar, né? Que isso nós já vimos. Vamos fechar isso aqui.
para a gente dar uma sequência. Então, a parte de configurações que eu acho interessante a gente já ver, porque a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, que são as configurações de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, informação de número sequencial de emissão e também série de emissão, né? A gente já viu que tem todo ali parametrizado no menu utilitários. Dentro do fiscal aqui, para a gente gerenciar os documentos, onde a gente vai? Vai aqui na opção de serviços e aqui a gente tem as disponibilidades do serviço em questão, tá? Eu posso utilizar aqui, ó, consulta do cadastro contribuinte do emitente. A gente consegue fazer a consulta direta do serviço da Cefaz quando a gente tem um certificado digital configurado, tá? Então você tem aqui as parametrizações de CPF, CNPJ e eu consigo colocar o estado aqui que eu quero verificar e mando pesquisar. Com o uso do seu certificado, ele vai buscar as informações básicas aqui. Como não tem um certificado ativo, ele não vai conseguir filtrar. Então, já nem vou pesquisar aqui pra gente. Mas vocês podem utilizar isso aqui a qualquer momento para uma consulta direta à Cefaz. Consulta de serviço dos status de serviço da Cefaz, isso aqui é interessante, é a mesma coisa que a gente viu lá no PDV, para verificar se o servidor da Cefaz está ativo, ok? Ele também faz uso do certificado digital, então se eu consultar aqui, ele vai falar que ele vai dar erro, tá? Porque eu não tenho certificado configurado. Continuando, fiscal, serviços. Antes da gente ir para a tela que a gente precisa, que é o gerenciar documentos, vamos fazer aqui a informação do gerenciar nota fiscal eletrônica. Então aqui você vai ter a gerência de todos os documentos emitidos. Deixa eu pegar aqui um período, 1 de 2018 até hoje, e pedir para pesquisar. Que daí a gente vai ter documentos eletrônicos, né, notas fiscais eletrônicas do modelo 55, que a gente vai conseguir fazer o acompanhamento também. É a mesma coisa que a gente viu lá no PDV, né, onde a gente tem lá em DocZ, só para a gente lembrar aqui. DocZ consulta status de documentos, né, que a gente consegue ver se eles estão ativos, se estão processados, se estão com problema, né? É a mesma telinha, só que aqui a gente gerencia o SAT, ou a nota fiscal de consumidor eletrônica, também a nota fiscal eletrônica, né, quando eu altero aqui o modo de emissão. Mas aqui a gente tem também no sistema de retaguarda, a gente consegue fazer o acompanhamento das informações, tá? Então a gente tem aqui, ó, finalizada, processo normal, a lupinha vai te dar acesso à nota fiscal que foi emitida, né? Então você tem todo o acompanhamento ali. No botãozinho de reticências, nós temos também as operações aqui de descrição, impressão, cancelamento, carta de correção eletrônica, visualizar os eventos referentes a isso e também copiar a chave de acesso. Então, a gente tem todo o controle completo sobre a emissão de nota fiscal eletrônica. Quando eu tiver com divergências, né, a gente viu aqui em cima, estão aguardando a emissão. Se eu clico aqui, a gente consegue ver a descrição do status. Ó. Pode ver que deu problema no certificado digital, que foi alguma emissão que eu tentei realizar, pela falta do certificado, não consegui efetivamente transmitir para a Cefaz, tá? Voltando aqui, fiscal, fiscal, serviços, inutilizar documentos, tá? Na verdade, isso aqui você vai utilizar para inutilizar uma sequência numérica, tá? Da série que você utiliza. Então você seleciona aqui, é bem simples esse aqui, seleciona o modelo, informa o número de série, informa o número inicial dessa série, por exemplo, eu quero inutilizar de 250 até 300, né? Por algum motivo você vai ter que inutilizar, porque emitiu lá com a numeração errada, uma nota e vai precisar corrigir. Aí você tem essa possibilidade aqui de fazer uma inutilização de uma numeração sequencial de notas. Eu coloco a justificativa, venho aqui no menu e faço as informações aqui de cadastro, de salvamento ali sobre essa inutilização, beleza? Fiscal, voltando ali na parte de serviços, a gente tem gerenciar documentos, né? Como a gente viu anteriormente nessa tela, aqui nós vamos conseguir gerenciar todo e qualquer documento eletrônico emitido ou dado entrada na sua empresa, tá? Então, 55 modelo 55, que é a nota fiscal eletrônica vindo do seu fornecedor, a gente vai controlar aqui. 55, que é a nota fiscal eletrônica de emissão própria, que a gente pode ver até aqui em cima enquanto carrega, ó. Ele vai ser gerenciado aqui também, tá?
Modelo 65, que são a nota fiscal de consumidor eletrônica, o SAT, o MDFE, a CTE, tá? Todos os documentos fiscais, né, você vai ter a disponibilidade de controle nessa tela. Como eu coloquei um período bem retroativo, acabei não me atentando ali, pode ser que demore um pouquinho, tá? Pelo aquele gargalo de informação que eu falei para vocês durante o início do treinamento, que minha máquina está ocorrendo, devido ao processamento da transmissão ao vivo no YouTube. Vou até fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele pare isso aqui para a gente agilizar o processo. Eu já abro novamente e a gente acessa essa tela novamente. Bom, tá aqui, fiscal, serviços, gerenciar documentos. Vou alterar aqui dia 1/1 de 2018 e vou pedir para ele pesquisar. Só para ter um período menor aqui de consulta, né? E daí pelo menos a gente sabe que não vai demorar tanto assim. Que quando eu deixo o campo em branco, tá pessoal, ele vai pegar todas as movimentações referentes àquela tela. Quando eu aperto o botão F2 de consulta no teclado, ele vai pegar todas as informações desde a abertura do sistema, desde quando você começou a utilizar o sistema Meta, certo? Então pode ser que dê ali algum gargalo de informação, por isso que a gente sempre deve solicitar aqui, colocar um período específico aqui próprio. Beleza, ele carregou aqui pra gente. Então, como eu peguei todos os documentos, se eu for ver aqui pelos tipos, ó, eu tenho nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal de saída. Se eu for correr tudo isso aqui, ó, a gente vai ter vários procedimentos aqui, ó. SAT fiscal, que foi o que a gente quase mais lança, né? E também tem os outros modelos. Eu posso utilizar dos filtros aqui para trazer de forma mais assertiva, né? Eu peguei para deixar todos, mas eu posso pegar aqui a nota fiscal de emissão própria, dou um confirmar. Se eu pedir para pesquisar aqui, ele vai tentar me filtrar somente isso. Acho que não vai encontrar nada, porque daí é um registro muito antigo. Beleza, ele trouxe notas fiscais de saída, ó, emissão própria, né? E aqui eu consigo fazer o acompanhamento de todos os dados. Consigo ver aqui se foi configurado para envio por e-mail ou não. No caso, estão todos configurados para não enviar por e-mail. Abrir a tela de transmissão para a gente fazer o acompanhamento, se foi transmitido, se não foi, né? Para fazer todo o detalhamento ali. Deixar aqui, esperar um pouquinho para ele trazer para vocês. Ó, então tem os dados aqui da nota. A gente tem aqui a visualização do DANF, do documento emitido, a cópia da chave e aqui a informação se ele foi transmitido ou não para a Cefaz, né? Então, o DANF que eu falei para vocês que ele ia apresentar, posso fazer a impressão aqui, posso enviar por e-mail, né? Bem tranquilo. Isso aqui da gente utilizar. Aqui se o documento está autorizado para uso ou não, se ele conseguiu transmitir para a Cefaz, né? E os menus de opções. A gente tem lá a descrição dos estados, impressão da nota fiscal, cancelamento, carta de correção, visualização dos eventos e copiar chave de acesso. Tá? Bem tranquilo para a gente fazer o acompanhamento também. Dito isso, vamos colocar aqui o meu contador. Ele solicitou o XML das notas fiscais eletrônicas, tá? Vou pegar aqui do dia 1 até dia 31/1 de 2018. Vou pegar aqui 31/1 de 2018 e pedir para consultar. Porque aqui eu estou filtrando somente as movimentações de nota fiscal de consumidor eletrônica e eu preciso pegar todos os XMLs. Como que eu vou fazer isso aqui? Que é essa tela aqui onde vocês vão conseguir gerenciar todas as movimentações, perfeito? Deixa ele carregar aqui para gente, filtrando esses dados aqui. Beleza? Depois de filtrado, o que nós vamos fazer? Seleciono no canto esquerdo aqui a quantidade de notas que eu preciso e venho trabalhando em cima do menu do formulário, onde eu posso enviar diretamente por e-mail, só que esse envio por e-mail tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que a quantidade que você selecionou aqui, ó, que no caso ó, a gente selecionou 20.000 arquivos, né? Pode ser que isso exceda a quantidade de dados que em megabytes que o seu servidor de e-mail consegue enviar, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado nisso. E a gente também tem a possibilidade de salvar o arquivo das notas fiscais, que vai trazer isso numa pasta compactada, tá? Reenviar e-mail, emitir a nota fiscal de devolução. Qualquer momento eu posso selecionar nessa própria tela aqui para emitir uma nota fiscal de devolução.
e imprimir documentos, que vai imprimir os dumps, tá? Vamos salvar o arquivo, que é o que normalmente o pessoal mais utiliza aqui nessa tela, né? Que o contador ele solicita sempre esses XMLs e você vem aqui nessa tela e consegue fazer a emissão, tá? Beleza? Ele já coletou todos os dados, todos os XMLs e agora a gente vai precisar salvar eles aqui. Tá carregando, vamos lá. Pode ver que minha máquina está bem lentinha. Vou colocar aqui, ó, XML. Opa, acho que a quantidade excedeu, né, o limite. Vamos pegar só algumas aqui para a gente simular. Eu peguei 20.000 também, por isso que até deu uma lentidãozinha aqui. Deixa eu ver, salvar arquivos. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver, acho que acredito que está faltando uns documentos aqui. Deixa eu pegar os mais recentes então. 1 de 2019 até 31 de 1. Deixa eu pegar com o SAT, que eu sei que pelo menos o SAT eu tenho os arquivos internos do XML, porque eu que fiz as movimentações, tá, pessoal? Só pra gente simular aqui. No meu caso, como minha base ela é retroativa, era de um cliente, a gente faz a limpeza, né, para que não fique nenhuma informação necessária do cliente, né? A gente utiliza para apresentação, para testes aqui. Ó, então pode ver que já foi bem diferente, ele encontrou os arquivos XML. Deixa eu até alterar aqui o nome, que eu coloquei o nome errado, XML. Beleza. Ele traz aqui na minha área de trabalho agora, vou mostrar para vocês. Quando eu clico aqui nesse botãozinho, ele automaticamente abre para mim aqui a pasta. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver se vai abrir, ó. Abriu certinho. Aí a área de trabalho. Eu tenho aqui o arquivo XML, posso abrir ele aqui. E aí ele me traz as informações, ó. Tanto do arquivo do XML. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um leitor de texto que eu tenho, tá? Mas a gente tem aqui as informações do XML, ó, Eduardo, cliente à vista, cliente a prazo, só para vocês terem uma noção. Ok, código do produto, descrição do produto aqui, ó, gasolina comum, tá? Todos os dados ali do XML. E se eu precisar ver o dump também, tem o dump aqui em cima, ó, que é o dump do SAT, certo? Beleza? Vamos para o nosso próximo tópico, que é consultar as notas fiscais emitidas. A gente até viu que tem a possibilidade de você consultar por aqui, mas a diferença é, existe também uma possibilidade de vocês consultarem através do menu fiscal. A gente tem aqui a opção emissão de nota fiscal eletrônica, que é onde a gente faz a emissão, e eu tenho a possibilidade de clicar no botão de consulta, né? Vai lembrar que sempre o sistema Meta ele vai estar com o ambiente de pesquisa, e a gente trabalha em cima com a data de emissão. Então se eu colocar aqui, ó, 1 de 2019, e apertar F2, ele vai trazer todas as notas que eu tentei emitir nesse período. Vamos colocar aqui 1 de 2018 a 31 de 1 de 2018. Dá um F2, eu tenho aqui todas as notas também que foram emitidas, tá? E também a gente consegue ver os status, tá vendo aqui, ó? Número inutilizado, tá? Tem aqui o documento. Posso ver aqui também se estiver cancelado, acho que eu não tenho nenhuma aqui, mas se estiver cancelado ele vai ficar com um botãozinho em vermelho, e aqui a gente tem o cancelado, né, a nota fiscal cancelada aqui do botão cinza, beleza? Para a gente estar cadastrando uma venda, né, emitindo uma nota fiscal referente à venda de uma mercadoria, né, eu clico aqui no botão de cadastro, o sistema vai coletar os dados automaticamente, posso estar trabalhando em cima dos campos, né, de acordo com a necessidade da emissão da nota. A forma de pagamento, que hoje é um campo que vem diretamente registrado no XML, então você pode informar aqui se é cartão, cheque, a prazo, vou deixar como dinheiro. Natureza de operação, venda de mercadoria, que vai estar sempre linkada ao tipo de operação aqui. Tá? Se, por exemplo, eu pegar aqui outro tipo de operação, as naturezas alteram, tá? E aí se eu precisar cadastrar a qualquer momento uma natureza, posso clicar no botão de lupa, e aí eu vinculo ao tipo da operação aqui, por exemplo, 50, ó.
Tá vendo? Mesma ideia, você vai conseguir cadastrar uma natureza que utiliza um CFLP que você padronizou também, né? Tudo certinho. Perfeito? Destinatário, vamos pegar aqui o fornecedor meta. Vamos pegar aqui o endereço, ele já pega. Se você tiver mais de um endereço vinculado a esse cliente, lembra da guia de dados adicionais, vai estar listado aqui para você selecionar para qual endereço vai ser enviado o produto até, né? E clique em adicionar item. Você clicando em adicionar item, a gente vai ter as possibilidades de adição da mercadoria. Clica no botãozinho de lupa, adiciona uma mercadoria ali, deixa eu pegar aqui. Beleza, consigo trabalhar em cima do CFLP, também consigo trabalhar em cima do código aqui de identificação, CEL5, CEL6, CEL7, tá? Isso aqui já é para a parte de emissão entre estados, tá? Se eu não souber, se eu não tiver muito conhecimento, lembra ali na parte fiscal aqui, no cadastro CFLP, ó, vou apertar F2, vou selecionar um CFLP aqui aleatório, aqui a gente vai ter os grupos. Ó, o grupo 1, que é a entrada de aquisições de serviço por estado, entrada ou aquisições de serviço de outros estados, número 3, e aqui a gente tem as numerações, tá? Se for saída, deixa eu pegar um CFLP de saída aqui. Deixa eu pegar o F2. Pegar aqui um saída, venda de mercadoria. Ó, 5, 6 e 7, que normalmente são utilizados para emissão de nota fiscal eletrônica, tá? As alterações de tipo de preço, se você quiser alterar o preço durante a venda aqui, você pode alterar, né? Vai apresentar todos os preços que estão vinculados no cadastro da mercadoria. Inclusive, essa é a única tela que te dispõe a fazer a alteração do preço durante a emissão da nota, tá? Então eu tenho esse tipo de preço aqui, outros, que ele faz o seguinte, ele libera com que eu faça a alteração do preço, tá? Como que eu sei disso? Se a gente for lá nesse produto aqui, que tem esse código de barras, deixa eu ir lá, cadastro, mercadoria e serviço, só para a gente entender esse tipo de preço aqui. Vou pegar aqui. Ó, a gente for em venda, não tem o tipo de preço, ó, tem o tipo de preço cartão de crédito, né, que é um aumento de mais 5% sobre o valor à vista, e o nota a prazo, que é 5% também, certo? E aqui, ó, a gente tem outros que a gente consegue fazer alteração para 50, 100 reais. Se eu pegar o preço à vista, vocês terem uma noção, ó, é 22 reais, eu não consigo alterar, consigo trabalhar em cima da quantidade, tá? Mas o outros, tá? Bem tranquilo. E aqui a gente tem as informações do peso da mercadoria para você informar, desconto e acréscimo, e os dados finais aqui que vão ser consultados. Finalizei o preenchimento, ou então, se eu quiser fazer alteração do estoque, ó, tem como fazer alteração do estoque diretamente nessa tela. Posso remover aqui, se eu tiver com estoque em outro almoxarifado, posso selecionar aqui e fazer a divisão também. A parte de impostos, se eu precisar alterar durante a emissão, clica aqui nessa opção que ele me permite alterar os dados do impostos, senão ele vai coletar dos dados do cadastro da mercadoria, grupo ou subgrupo, tá? Eu consigo fazer alteração tranquila aqui, ó. Certo? Finalizei todo o preenchimento, salvo, clique em confirmar aqui e vai ser redirecionado para a próxima tela. Se eu precisar editar, clica aqui no botão e eu posso também adicionar outro produto, né? Ele vai me trazer da mesma maneira. Lembrando do botãozinho de status aqui, então todas as operações, se eu clicar em salvar, ele não vai de fato emitir a nota, ele vai só manter essa nota em memória. Para eu emitir a nota fiscal de fato, eu venho no menu do formulário e clico nas opções necessárias ali, que a gente tem salvar e processar nota fiscal, que significa que você vai estar emitindo essa nota fiscal para o seu cliente, ou seu cliente final ali. Nós temos a atualização dos totalizadores, que isso remete à parte dos impostos, certo? Se você fez alguma alteração de imposto e quer que altere essa nota estava em memória, você tem aqui a disponibilidade desse botão. Estornar lançamento contábil, que é para uma nota já emitida, né? Copiar, fazer uma cópia de uma nota fiscal já emitida para que você não tenha que fazer o preenchimento manual, né? Então isso aqui agiliza bastante na emissão.
tem que tomar um pouco de cuidado nas questões fiscais, né, de cada fornecedor, de cada cliente ali. Visualizar o dump da nota, cancelar, isso aqui é de uma nota já emitida também. Selecionar cupons para gerar nota fiscal, como eu já selecionei aqui, ó, ele não me permitiu. Vamos fazer o seguinte, a gente viu o processo de adição manual e eu vou fazer a operação de adicionar, né, de selecionar cupons para gerar uma nota fiscal eletrônica, que é o que normalmente o pessoal utiliza mais aí durante o uso no ramo de posto, né? Vou pegar aqui o começo da semana só para trazer alguns cupons fiscais que a gente fez, né, que no caso são as emissões de SAT, e eu posso selecionar aqui, né, posso utilizar dos campos aqui para eu conseguir filtrar de acordo com a minha necessidade, e aí seleciono todos que eu preciso emitir para o meu cliente, e ele já faz as alterações, ó, nota fiscal de cupom fiscal, as informações do lançamento referente ao cupom fiscal, né? Então ele já traz para mim bem detalhado para que eu consiga emitir a nota com segurança, ok? Eu venho aqui no menu do formulário e já salvo o processo. Se eu só vai processar aqui, ele não vai dar certo, porque eu não tenho certificado digital, ok? Posso selecionar também cupons de fatura para gerar nota fiscal eletrônica. Vamos cancelar e vamos fazer o procedimento ali também. Que daí eu vou conseguir selecionar as faturas, lembra ali, ó, aquela tela de fatura? Ele vai me trazer as faturas, eu posso filtrar elas ali. Acho que se não me engano a gente tem alguma aqui, ó, certo? Posso selecionar e o sistema já me gera, né? Me traz a telinha aqui de busca de cupom, porque é um cupom referente a uma venda de combustível, né? Então ele já traz aquela mesma telinha. Mas você também consegue fazer a seleção de faturas ali, vocês podem ver. Posso selecionar cupom para gerar nota fiscal de devolução, nota fiscal de consumidor eletrônica para gerar nota fiscal de devolução e as informações básicas ali que a gente tem no dia a dia. Vou pegar uma nota já emitida para a gente ver os outros campos em aberto ali. Então voltando aqui, consigo atualizar totalizadores, cancelar nota fiscal, né, selecionar cupom, atualizar totalizadores, copiar, fazer uma cópia dessa nota. Quando eu clico aqui, que é um recurso bem interessante, ele vai abrir uma nova tela com as mesmas informações ali, ó, porém com as informações pendentes, né, para você vir aqui e processar, salvar e processar. No caso a gente vai cancelar, que nós não vamos emitir, né, até mesmo porque meu certificado não está válido ali. Então, gerenciar documentos, consultar notas fiscais, configurações fiscais, emissão de nota fiscal, a gente já viu. Ficou pendente aqui o lançamento de despesa reconhecida, que ele é bem simples, né? Então, lançamento, você vem aqui no menu financeiro, a gente tem aqui a opção despesa reconhecida. Quando eu clico aqui, o sistema vai me trazer as informações de preenchimento. Esse preenchimento eu tenho que fazer de forma manual, tá? Clico no botão de cadastro, informa aqui o fornecedor. Por exemplo, se eu tiver aqui um fornecedor de energia elétrica, acho que eu não vou ter água. Aqui, ó, tenho um fornecedor de água. Vamos colocar que isso aqui é o fornecedor de água daqui. Ele vai coletar os dados de fornecedor a pagar e despesas registradas lá no cadastro desse fornecedor. Então, como que eu sei disso? Se a gente pegar aqui o nome dele, vir aqui no parceiro de negócio e consultar o nome dele, então a gente tem aqui os campos contábeis ali, beleza? Por isso que ele traz ali de forma automática. Então é importante que vocês registrem isso. E aqui a gente vai preenchendo de acordo com que a gente tem o DANF em mãos, tá? Então data, descrição, vencimento, valor, código de barras e número de código de barras. Se tiver parcelamento sobre essa nota que você está emitindo, essa despesa reconhecida, né? Você consegue gerar aqui com a mesma ideia que a gente tem de geração lá durante os lançamentos fiscais, né? Então vou colocar aqui 2.500 aqui, eu fui lá e fiz o parcelamento para 5 vezes. Então ele gera ali, eu consigo gerar e colocar o código de barras cada um, para que eu utilize lá do sistema de pagamento, ok? Na parte fiscal, a gente entra com as informações de número, série, subsérie, o modelo, lembra do modelo 06, que é a nota fiscal de energia elétrica, tá? A gente tem os modelos fiscais padrões ali que são utilizados. Para cada um deles aí você vai ter que consultar o contador ou visualizar diretamente no DANF, que daí já vem informado o modelo ali, ok? O CFAP utilizado, informação de valor não tributado, a situação do documento fiscal, ok? Se ele está corretinho ali, se ele está regular, se ele está cancelado, e as informações de impostos aqui. Finalizei o preenchimento de tudo, clique em salvar que ele já vai dar entrada nas movimentações, beleza?
Então, o lançamento de nota de despesa reconhecida é bem simples, bem fácil ali, mas é de extrema importância. Os dados você vai ter que preencher de acordo com o DANF que você recebeu do seu fornecedor, tá? Se você não recebeu, solicita para ele, fala assim, eu preciso para dar entrada no meu sistema aqui. Então ele vai ter os dados básicos ali para você dar a entrada, ok? Porque isso vai vinculado no SPED, senão o próprio contador ele vai solicitar para você o arquivo XML ou então entrar em contato com o fornecedor de água, luz, né, energia ali e telecomunicações para solicitar esses arquivos para ele fazer a importação no software, beleza? Vamos lá. Então aqui a gente matou esses tópicos aqui. Ficou pendente aqui exportação dos arquivos fiscais. A exportação é bem simples também, é bem rápida, tá pessoal? Depois de tudo parametrizado, não tem muito segredo. A gente vem aqui no menu utilitários, a gente tem aqui as operações de exportação de dados. Além disso, nós temos várias outras operações, né? Então tem exportação para vários tipos de documento, tem um busca-preço aqui também, exportação de GT Foods, exportação com softwares contábeis, domínio, Exactus e também o sistema EFICA que faz a exportação de arquivos para qualquer software contábil, tá? Esse aqui é um recurso de terceiro, mas aí você precisa entrar em contato com a Meta, fazer a solicitação de liberação com essa integração do EFICA, tá? Aí tem um custozinho adicional, mas daí o pessoal do comercial consegue identificar para vocês, beleza? Então os arquivos que a gente vai estar simulando é o SPED fiscal de contribuições, que são mais utilizados no dia a dia de vocês. Vou clicar aqui no SPED fiscal para a gente estar gerando. Então o SPED fiscal é bem simples, a gente tem um mês de referência e o ano. Posso trabalhar em cima do período, né, de forma manual, ou posso deixar aqui que ele vai pegar o período do mês inteiro. Tem a finalidade dele original ou substituto, para quando você gera ele mesmo com divergências, porque está no prazo específico, e aí você consegue também gerar o substituto para substituir o original, mas claro que isso leva em consideração os valores que devem ser pagos para fazer essa substituição, tá? Se eu não me engano tem uma multinha ali. Dentro do SPED de CMS-IPI a gente vai ter a possibilidade de colocar o inventário, que normalmente é aquele que a gente gera no mês de fevereiro ou janeiro do ano seguinte, né, de forma obrigatória, mas isso aqui é interessante a gente fazer diariamente o inventário, só lembrando, né, diariamente não, perdão, mensalmente ou num período que você consiga fazer o acompanhamento, para que você tenha uma ideia dos seus produtos, né, para você ter efetivo valor ali, ok? Vou tirá-la ali e aqui a gente tem um campo que é o local de geração, tá? Por padrão o sistema já traz um campinho, né, um local específico, vou dar um Ctrl C, mas se você precisar alterar, clica aqui e consigo salvar em qualquer outro local da minha máquina. Perfeito? Por exemplo, na área de trabalho, se eu clicar aqui ele já vai gerar na minha área de trabalho ali, ok? Vou clicar aqui para ele gerar. Então eu posso clicar aqui para fazer o acompanhamento do progresso, né? Então está gerando bloco 0, bloco B, bloco C. No meu caso ele vai gerar bem rapidamente porque eu não tenho tanta movimentação e pode ser que exista ainda divergências nessa geração, pelo fato de eu não apresentar tudo no sistema, beleza? Que a gente simula aqui o sistema, então existem faltas de informação, pode ser algum produto tá com estoque negativo ou coisas relacionadas ali. Gerou com erro, eu dou um ok, o sistema já me traz aqui o que está com problema, né? Se eu quiser fazer a configuração já posso e corrigir isso aqui, ó. Por exemplo, ele está falando que está com erro no CEP, eu vou deixar esse erro aqui de forma obrigatória só para ele apresentar num próximo treinamento meu, ok? Mas se eu for agora na minha área de trabalho, ó, eu tenho o arquivo de SPED gerado e eu posso mandar esse arquivo para o contador validar, ok? O sistema ele já faz a pré-validação, como a gente viu, né? Mas se ainda assim for necessário, você passa para o contador, ele valida lá e faz as correções necessárias. Vamos lá para o próximo SPED, o de COFINS. O de COFINS a tela é um pouquinho diferente, onde você pode gerar de todos os estabelecimentos, ok? Se assim for necessário. O tipo de escrituração, original e retificadora, é a mesma ideia do anterior, só muda o nome, né? Onde você emitiu o original mesmo com erros e depois vai ter que fazer uma retificação desse arquivo. Quando é ativada a retificadora, ele aparece ao campo de número de recibo para você identificar qual que você está substituindo, tá? O mês de referência e o ano também, e também o local de geração. Vou colocar na área de trabalho da mesma maneira. Então, um ok e faço o acompanhamento aqui das gerações. Perfeito.
E aí, se eu precisar abrir diretamente, ó, pode ver que ele deu erro, mas se eu quiser abrir diretamente o local, eu fiz de forma manual, eu posso clicar aqui, ele já me abre a pasta na qual está o arquivo gerado, tá? Então, se eu não lembrar onde que eu guardei, eu consigo acessar através da geração mesmo. Dou um ok aqui para ver o que ele trouxe de erro, ó. E já verificou que o gasolina está não tributado com PIS e COFINS, aditivada também, tá? O etanol, então tem todos os produtos aqui que estão com problema. Se eu clicar na descrição, ele vai me trazer qual é o problema do produto. Ok, ó, trouxe aqui a Coca-Cola e está falando que está faltando a informação de COFINS. Tranquilo? Então o sistema já faz a pré-verificação para você e aí você pode fazer a correção, gerar o SPED de novo e mandar sem os erros básicos do próprio sistema, de falta de informação. Tranquilo? Então isso agiliza para você e o seu contador ali. Então vamos lá. Então a exportação a gente viu. Vamos ver agora a parte dos relatórios, no caso a criação de relatórios mensais, né? Para você fazer a criação na verdade a unificação de vários relatórios em um só, você vai estar vindo aqui no menu utilitários, relatórios. Aí a gente vai ter a opção aqui, ó, de meus relatórios, onde vai ter a gerência dos seus relatórios ali. E a gente clica no botãozinho aqui em cima, ó, no menu do formulário e cadastrar. Oh, perdão, aqui ele mudou, né? Essa tela foi mudada recente. A gente tem aqui embaixo, ó, clique para adicionar um meu relatório próprio, né? Então você vai clicar aqui, vai trazer essa telinha para vocês, onde vocês vão clicar no botãozinho de soma do lado aqui e vai selecionar os relatórios que você precisa unificar. Então os relatórios que você mais utiliza, vamos ver. Se eu colocar aqui estoque, ele vai me filtrar todos os relatórios que tem estoque. Então eu quero estoque de mercadorias, estoque de venda por turno e vamos colocar aqui também venda de mercadoria por turno sintético é melhor. E vamos colocar aqui comparativo de posição de estoque, que é interessante a gente saber também. Não, estoque de combustível por data, que você consegue identificar. Então a gente selecionou 3 relatórios, seleciona aqui em cima, ele vai me trazendo a listagem. Agora eu vou definir qual que eu quero visualizar primeiro. Então tá vendo aqui que ele está numa sequência, o 24, o 192, depois o 296, que foi a sequência que eu selecionei anteriormente. Eu posso trabalhar em cima da ordenação deles, né? Então quero que fique aqui o estoque de mercadoria, depois o estoque de combustível. Ah não, quero que deixe o venda primeiro. Venda de mercadoria por turno, depois estoque de mercadoria e estoque de combustível. Ok, vou colocar aqui que é o meu relatório. Relatório de controle semanal. Tá? E clique em salvar. Ó, pode ver que ele adicionou aqui embaixo o relatório com os relatórios que nós adicionamos. Se eu precisar editar, tem a opção aqui, clica aqui para editar. E eu vou poder fazer alteração de adição de novos relatórios, remoção, né? Selecionando ele aqui, clicando no botãozinho de remover. Ou então eu posso também adicionar novos relatórios a essa movimentação. Vou colocar aqui de aferição, só para a gente ver que ele vai alterar ali, beleza? E o que acontece? Como a gente unificou vários relatórios em um só, o sistema ele vai automaticamente unir os filtros desse relatório, tá? Então quando eu dou 2 cliques aqui, ó, ele vai me trazer a unificação de todos os relatórios. Então eu não vou ter que ficar preenchendo mais de uma vez aquela configuração. E outra, tá? Pode ver que aqui a gente tem vários campos. Imagina só que você vai ter que tirar todas as semanas, né? E você vai ter que selecionar todos os campos, porque toda vez que a gente faz isso aqui, né? Se eu tentar gerar ali, ó, tá faltando as informações. Se eu acessar ele de novo, depois de gerado, eu vou ter que informar tudo de novo. Então existe uma configuração também aqui no menu utilitários, configurações, que são as configurações específicas de relatórios, tá? Deixa ele carregar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tem uma abinha específica aqui, uma árvore de informações de relatórios. Eu expando e eu trabalho em cima das informações do filtro, que eu posso gravar as informações de forma obrigatória. Porque o que acontece? Uma vez gerado, o sistema ele vai permanecer com aquele filtro que você utilizou registrado naquele relatório. Porque quando você acessar de novo, por exemplo, um relatório de venda por período, eu quero ver o período dessa semana, né? Então chega lá na sexta-feira, eu coloco o período ali e eu só vou ter que tirar esse relatório na semana que vem, né? Então ao invés de eu ter que fazer todo o preenchimento de novo, eu só faço alteração das datas. Então isso aqui permite você fazer isso aqui, tá? E também tem a disponibilização de cadastro de rodapé,
de cabeçalho e rodapé, ok? Esse cabeçalho e rodapé é bem simples, né? A gente tem aqui a definição padrão, onde você vai montando as informações que você quer pôr no cabeçalho e rodapé. Por padrão, o sistema Meta já tem, né? Ele já traz preenchido isso aqui para você de uma forma simples, mas se eu precisar acessar, ó, menu utilitários, cabeçalho e rodapé, cabeçalho, se eu apertar um F2 aqui, eu acabei excluindo da última vez que eu fiz um treinamento, mas a gente consegue montar, ó. Clico o CNPJ da empresa, arrasto para o lado, né? Se eu não me engano tem o logo aqui da empresa que a gente pode utilizar também, ó. E você vai montando como que você quer que fique esse cabeçalho. Você tem todo esse espaço aqui para desenvolver essa informação, tá? Deixa eu ver aqui, vamos colocar um outro campo, ó. Por exemplo, endereço, nome da empresa, CNPJ, nome da empresa e o logo. E aqui do lado a gente tem as informações, ó, de cor, tamanho, fonte. Você consegue fazer as alterações necessárias aqui, ó. Tá vendo? Vai estar sempre trazendo as operações. Esse aqui é o tamanho que você pode redimensionar também clicando nos botõezinhos aqui, ó. Que a gente tem os quadradinhos, ó, tá vendo? Consegue redimensionar ali para o tamanho que você tem necessidade. Vou colocar aqui o CNPJ da empresa. Vou colocar aqui e-mail também, só para a gente preencher, né? Já vamos colocar aqui cabeçalho padrão, tá? Vamos cadastrar ele aqui, ó. Acabei não clicando em salvar, acabei perdendo tudo, pessoal. Deixa eu fazer rapidamente aqui, só pra gente salvar isso aqui. Logo da empresa, CNPJ. Vou colocar aqui, ó. Pronto, perfeito. E aí, quando a gente for acessar aqui novamente, parte de configurações, parte de relatórios lá, aí a gente vai ter aquela opção disponível. Relatórios, cabeçalho e rodapé, aí a gente tem a opção para salvar, ok? Salvar, quando sempre que eu tirar um relatório, ele vai utilizar esse cabeçalho padrão aqui que a gente definir, tá? Beleza? E agora são os portais, tá? O portal do contador, que a gente viu como que faz a configuração. Como eu não tenho acesso aos portais, devido a estar internamente aqui na Meta, né? E o pessoal acabou retirando os meus acessos, a gente vai estar utilizando do material, tá? Então, o primeiro portal é o portal do contador. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar eles aqui. Ok? Então aqui a gente tem todo o passo a passo, o endereço do link que vocês vão estar acessando. Se eu não quiser acessar por esse endereço, como que eu faço o acesso? Eu venho através do site da Meta, meta.metasistemas.com.br. A gente tem aqui os portais e eles ficam disponíveis aqui, tá? Portal do contador, você clicou, ele vai disponibilizar para você o acesso. Tá? Vamos ver se aqui ele está habilitado. Opa, beleza, está até habilitado, eu mostro para vocês aqui. Então aqui a gente tem as informações, né, das empresas. Então se eu tiver várias empresas vai estar listado aqui. Eu tenho o CNPJ, o grupo de tributação, que é um recurso que a gente está criando, né? O pessoal vai conseguir cadastrar o grupo de tributação. A data do vencimento do certificado eletrônico, para ele conseguir fazer o acompanhamento. E aqui a gente tem a opção de solicitar os arquivos, que vai dispor das mesmas informações, ó, que a gente tem lá no sistema de retaguarda, naquele GED. Tá? Se eu clicar aqui em SPED fiscal, a gente traz as informações básicas aqui de ano que a gente quer gerar. Por exemplo, o arquivo que a gente pegou do SAT. A gente consegue colocar a data inicial que eu quero, até a data final, dia 31. E eu clico para solicitar isso aqui. Tá? A solicitação foi feita com sucesso, ele fica aqui até ser processado no servidor. E aí quando for disponibilizado, né, depois de executado isso aqui, a gente pode vir aqui na parte de arquivos.
e a gente tem a opção para fazer download, tá? Quando eu clicar aqui em download, ele vai fazer o download do arquivo zipado. Vou salvar aqui na área de trabalho para a gente ver. Deixa eu ir lá na nossa área de trabalho. Ele tem esse arquivinho que vem diretamente e vem os arquivos, tá? No meu caso, como já tinha gerado isso aqui anteriormente, não é dessa primeira geração, a gente não tem os arquivos de Dunphy, perfeito? Mas o contador consegue utilizar para a gerência de todas as empresas que tem ele registrado como contador, ok? E mais para frente vai ter mais e mais novidades aqui para que ele consiga fazer a gestão completa da parte tributária e fiscal de suas empresas, das empresas na qual ele é responsável, perfeito? Vou clicar aqui em sair. Os outros portais que nós temos, eu vou através do manual em gestão, porque eu não tenho acesso ali, né, que é o portal do web, onde a gente vai ter duas disponibilidades, que é o portal de clientes e o portal do colaborador. Esse portal do cliente e do colaborador, a gente vai estar fazendo a liberação através do sistema de retaguarda. Primeiro eu vou estar falando sobre as disponibilidades. Quem faz essa liberação é o parceiro regional, tá? É uma parte mais técnica que existe recursos específicos, ok? Por isso que a gente traz apenas a demonstração dos recursos aqui. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, né, desse recurso lá, vocês solicitem uma apresentação mais completa com as movimentações ali da sua própria empresa que o pessoal já ativa para vocês. Esse portal eu não sei dizer com relação a valores, tá? Tem que consultar o parceiro regional e também ao pessoal da Meta, da parte do comercial, que recentemente tinham sido lançadas algumas promoções, então eu não sei te confirmar um valor específico. Então entre em contato com eles que eles vão saber de alguma promoção ou de algum valor específico para estar te passando, beleza? Então o que a gente vai ter de funcionalidade dentro desse portal? Então é um portal de acesso ao cliente, tá? Então é um cliente da sua empresa. Então você vai ativar na sua empresa isso aqui e quem vai estar acessando esse portal vai ser o cliente que vem consumir na sua empresa. Eles vão ter acesso do controle do CRM, que é a fidelização de clientes, quando ele consome a partir dos combustíveis, o controle de frota de veículos e colocando inclusive o que aquela grupo de frota vai estar podendo consumir dentro da empresa, acompanhamento dos documentos eletrônicos, que você vai fazer o acompanhamento das suas faturas, títulos e boletos, tá? E também XMLs das notas emitidas e as configurações referentes à parte de frota de veículos, ok? Dentro do controle de CRM, a gente vai ter o acompanhamento do saldo e do extrato. O saldo que ele tem disponível para abatimento de valores e extrato que ele foi utilizado na última compra, para ele saber o histórico da movimentação, tá? Então a gente tem as telinhas aqui do saldo e a consulta do extrato, que daí você coloca o valor, o período, né, que você quer consultar. As informações de frota de veículo, onde a gente vai ter o cadastramento da frota, do grupo do veículo, do grupo de frota e do motorista. Isso aqui está de forma sequencial do funcionamento, que é o fluxo, né? Então, qual o primeiro cadastro que eu tenho que fazer? É o grupo de frota. Você vai lá, clica do botãozinho ali que parece um carrinho, né? Que ele tem nessa tela. Aqui no canto, deixa eu esconder um pouquinho, diminuir um pouco o zoom. Ó, ele tem aqui nesse canto direito e ele vai te trazer para a tela de cadastro da frota de veículos, tá? Nessa tela aqui você vai definir a descrição, se é obrigatória a informação da quilometragem ou não, qual dia da semana que ele vai poder consumir dentro da empresa e quais são os produtos que ele vai poder consumir. No caso aqui foi um Kibon e também um combustível, né? A quantidade, que aqui é um Kibon e também 50 litros de combustível, o total que ele vai poder consumir, que daí você faz uma variante sobre os valores, né? E o tempo limite, que vai ficar disponível para ele consumir isso, né? Então vai ser semanal ou vai ser mensal. Então ele tem 50 litros para consumir semanal e 1 litro e um Kibon que ele pode pegar semanalmente lá. E os dias da semana que foram atribuídos, né? Você consegue excluir aqui, bem simples o fluxo de adição. A parte de cadastro de veículo, a gente clica no botãozinho também, que parece um veículo com um botãozinho de soma. E a gente coloca as informações do veículo, como placa, o tipo do veículo, o modelo dele, o grupo de frotas e também qual é uma mensagem que você quer que apresente no PDV. E se você quer notificar ou não essa mensagem, beleza? Isso aqui fica tudo de controle do cliente, tá? Isso aqui não é o dono de posto ou então o gerente do posto que vai estar parametrizando. Isso aqui é o dono da empresa que você tem uma fidelidade ali e você dispôs esse recurso para ele estar utilizando, ok?
A parte de motorista, o cadastro de motorista também é bem simples, né? Ele tem ali um volante com um botãozinho de soma. Você vai clicar, vai adicionar o nome, CPF ou CNPJ do motorista, qual a frota que ele vai estar utilizando, né? O grupo de frota, e uma mensagem que aparece no PDV, ok? Na parte de documentos, naquela guiazinha de documentos que a gente viu lá em cima lá, deixa eu voltar aqui, essa opção de documentos aqui, o que a gente vai ter de disponibilidade? Nós teremos o controle de título e fatura e o controle das DANFs emitidas, tá? Nesse título e fatura, o que a gente vai ter disponível aqui é como se fosse aquela tela de pendência, só que um pouco inversa. Aqui em cima nós teremos as faturas, onde vai ter as operações para eles conseguirem coletar os boletos, e embaixo os títulos, tá? Então tem aqui o número do título, a data, as informações da automação da empresa, os valores de acréscimo e desconto concedidos e o valor final dos títulos. Isso aqui é para ele conseguir identificar o quanto que futuramente ele vai ter que pagar, né, para sua empresa, que vai ser gerado boleto, né, e a gente entra nos controles financeiros do sistema. Mas é importante saber que você tem a disponibilidade de um portal que os clientes fazem um acesso para a coleta dos boletos dele. Então, os clientes notinha, os clientes a prazo, você tem a disponibilidade aqui de deixar para que eles façam a própria coleta dos boletos dele. Só faz a geração pelo sistema, que também a gente tem a geração automática, né? E fica simples para vocês gerenciarem a cobrança, né? E aqui nós temos também os DANFs, que vai ser disponibilizados nessa listagem. No meu caso aqui nessa imagem não tinha nada, mas você tem aqui as informações de emissão, série, número, a empresa que emitiu, o valor, a opção de fazer o download do XML e também fazer a visualização do DANF, tá? Isso dos documentos que foram emitidos para o seu cliente final. Em configurações, são em configurações específicas para o grupo de frota, onde você obriga o vínculo do veículo na venda e também obrigatório para dependentes, quando você trabalha em cima de titular e dependente ali. O outro acesso que nós temos, que eu falei anteriormente, é o acesso do colaborador. Esse acesso é para um gerente da empresa ou para o dono da empresa que vai ter, ou também até mesmo